Inferno, lago de fogo, lugar de tormento, você foi enganado e eu provo para você na Bíblia. Venha comigo. Em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, diz que o inferno não é um lugar de tormento nem de dor, mas sim a sepultura, para onde você, eu e todos nós iremos. Você sabia disso? É o seguinte, para iniciarmos o diálogo, precisamos entender qual é o propósito do texto. O texto está se referindo a algo sobre o inferno? O texto está se tratando sobre isso? Não, óbvio que não. Mas, por conta disso, nós vamos descartar a ideia que é apresentada no Novo Testamento, e inclusive pelo próprio Yeshua, Jesus? Não. Entendamos que ele está falando de algo, né? Jesus fala de algo no Novo Testamento, assim como também outros escritores. Assim como aqui, o pregador, que nós entendemos que quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, está se tratando de outra temática. Entenda só. A gente precisa entender que os hebreus achavam que o Sheol era uma profunda cova sob a terra, onde moravam os mortos. A gente só lê lá Deuteronômio capítulo 32, versículo 22, você vai entender isso. Inclusive, está uniformemente descrita, né, como o lugar para qual tanto os justos como os injustos iam após a morte, né? E isso onde não havia castigo ou recompensas, porque o texto não se trata disso, o texto não está se preocupando em falar sobre isso. Ou seja, era a terra do esquecimento e até mesmo a possibilidade de um mundo das trevas, como os Salmos apresenta, né? Onde homens existiam como réplicas debotadas de seus seres e inclusive no sentido dos seres anteriores. Agora, o versículo 10 de Eclesiastes 9 vai apresentar uma das mais fortes declarações do Antigo Testamento sobre a vacuidade do Sheol, né? Porque a proposta de Salomão não é apresentar nada sobre recompensas ou até mesmo castigos após a morte. A ideia do texto é apresentar a morte como o fim nessa vida, né? Deixando aqui bem claro que todos irão partir um dia, até porque a sepultura aqui é vista como um lugar negativo para todos, né? Para todos. E é importante notar que essa não é a sua palavra final sobre o tema, até porque ele vai falar sobre isso mais tarde, lá no capítulo 12 e no versículo 7, né? Ou seja, após a morte, o espírito volta a Deus que o deu. É óbvio, quem dá o espírito é Deus. Fazendo menção, obviamente, ao que está escrito no Gênesis capítulo 2, no versículo de número 7, e também em Gênesis capítulo 3, no versículo 19, expressando aqui para nós a ideia de fim ou até mesmo de envelhecimento. O sábio aqui, Salomão, conclui a sua mensagem, obviamente, com o ápice da vida humana, né? Porque o Senhor o deu, o Senhor o levou, semelhante ao que de Jó, no capítulo 1, versículo 21, e lá Paulo fala também algo semelhante na primeira carta de Timóteo, no versículo 6 capítulo 6, versículo número 7, né? Então esse texto, ele não nos priva de vivermos momentos de bênçãos na velhice. Na verdade, esse texto nos lembra, né? E sobretudo aos jovens, que eles não terão a capacidade de desfrutar a bênção de uma velhice piedosa e de uma vida de serviço vigoroso ao próprio Deus, se eles quebrarem um princípio. E qual princípio é esse? Se eles não lembrarem do seu Criador na juventude. Então esse é o propósito. O texto não está se tratando sobre o inferno e nem sobre recompensas e castigos após a morte. Está tratando de algo comumente defendido e entendido, né? Muito secular, muitas pessoas que não são convertidas e nem conhecem a Bíblia falam aqui, a morte a todos aguardam, né? Todo mundo tem a senha e todo mundo vai chegar o dia de morrer, né? A certeza é que todos vão morrer. Então, até quem não é cristão entende isso, né? Até quem não conhece, não lê Bíblia, entende isso. Então, a proposta aqui não é falar sobre o inferno, não é falar sobre essa ideia de recompensas ou castigos. Até porque a palavra Sheol não está ligada a essa questão de inferno. Não tem nada a ver. Nós vamos encontrar no Novo Testamento a ideia de Tártaro e de Guiena, né? Então, fica aí entendida essa questão, até porque eu não vou entrar no mérito aqui do inferno, mas somente desconstruir a ideia que ela vai utilizar aqui o texto de Eclesiastes para dizer que a Bíblia não trata sobre essa questão do inferno. Portanto, a tentativa de aplicação com o texto do Antigo Testamento não é válida, portanto, assim, é um erro, né? Um erro que assim podemos considerar, mas não podemos levar isso a sério e devemos descartar essa hipótese apresentada aqui por essa moça. Portanto, está equivocada e errada, com todo respeito, não depreciando ela, e sugiro que ela leia o texto e tenha uma compreensão melhor e se retratem ao vídeo que tem apresentado aqui.